Como é que você percebe o mundo ao seu redor? Percepção é igual a criação. Por isso, entender os mecanismos por trás da forma como a gente percebe o mundo é a chave para aquela mudança de vida que você vem buscando. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês o que é a percepção, o que é que existe por trás da forma como a gente percebe a realidade e como a gente faz para corrigir a nossa percepção. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Percepção é a forma como a gente se sente e o que a gente pensa diante da nossa vida. Como é que você percebe a realidade ao seu redor? O livro Um Curso em Milagres explica que a percepção é uma projeção de nós mesmos. A gente vai perceber a realidade de acordo com aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, por exemplo, se você é uma pessoa amarga, você vai perceber um mundo amargo. Se você é uma pessoa gentil, você vai perceber um mundo gentil. É claro que a gente não é só amargo ou só gentil. Nós somos uma combinação de vários fatores, uma combinação única. E, portanto, a forma como a gente enxerga a realidade também é única. Mas de onde vem a forma como a gente percebe o mundo? Quando a gente é criança, nossos pais ou quem nos criou vai nos explicar como é que o mundo funciona. E a gente vai acreditar nisso. E a gente vai acreditar tanto nisso que a gente vai passar a se comportar de acordo com o que a gente deve se comportar em função da forma como nos contaram que o mundo é. E aí a gente vai praticar tanto esse comportamento que a gente acaba se tornando as crenças daquilo que nos ensinaram. É mais ou menos como se você estivesse numa montanha cheia de neve, toda branca, e os seus pais tivessem te dado um óculos com a lente amarela. Quando você coloca esse óculos, você passa tanto tempo usando esse óculos com a lente amarela que você acaba acreditando, depois de um tempo, que a neve é amarela. A gente se esquece da verdadeira natureza da realidade em função desses filtros que a gente coloca, vamos dizer assim, na nossa mente. Imagina, por exemplo, duas crianças. Uma foi criada num ambiente amoroso, onde disseram para ela que ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser, que ela é uma criança brilhante, que ela merece tudo de bom e de melhor que o mundo tem para oferecer. E uma outra criança foi criada num ambiente onde disseram para ela que ela é incapaz, que ela não merece nada, que ela na verdade é uma criança ruim e que tudo aquilo que ela faz só dá desgosto para todas as pessoas ao redor dela. Se você pegar essas duas crianças e colocar numa festa, a criança que foi amada, ela provavelmente vai se divertir, vai olhar para as pessoas ao redor dela e vai conseguir se conectar com o melhor que elas têm a oferecer. Enquanto que a outra criança que foi maltratada, pode ser que ela se sinta indefesa, pode ser que ela tenha medo daquelas pessoas que ela não conhece e ela vai se encolher. E talvez ela encontre, inclusive, alguém que vá dizer alguma malcriação para ela, que vá tratar ela mal. Porque funciona mais ou menos assim. As nossas crenças têm um padrão vibratório. E numa realidade polarizada, quando a gente ainda acredita na polarização, né, no bem, no mal, na falta, na abundância, a gente vai colocar o nosso foco naquilo que foi ensinado pra gente. E cada uma dessas crenças, como ela tem um padrão vibratório, tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente está vibrando, a gente não consegue ver, a gente não consegue acessar. A gente vai se conectar para confirmar aquela crença que nos ensinaram. Se nos ensinaram que o mundo é um lugar cruel, é um mundo escasso, é um mundo que é difícil você encontrar conexão e amor, é isso que a gente vai vibrar e é neste lugar que a gente vai colocar o nosso foco. Então, essa é a realidade que a gente vai ver refletida. Você já deve ter passado por alguma experiência onde você vai 2 vezes ao mesmo lugar, nas mesmas condições, como uma praia, por exemplo, e você se sentiu completamente diferente
numa oportunidade e na outra. Qual é a verdade, então, a respeito desse lugar? Ele é um lugar bacana ou ele é um lugar ruim? A resposta correta é que ele não é nenhum e nem outro. Todas as situações e pessoas que a gente interage na nossa vida, elas não são boas ou ruins, elas são neutras em última instância. Quem imprime essa qualidade em cima delas é a nossa mente, é a nossa consciência, em função daquilo que a gente acredita a nosso respeito. A gente não reage à realidade em si, a gente reage à nossa interpretação da realidade. Então, o julgamento que a gente faz a respeito de uma situação nunca é a respeito da situação em si, mas a forma como a gente percebe essa situação. Então, a realidade é como se fosse um filme das nossas crenças. A gente tem um pensamento, a gente acredita nesse pensamento e aquilo que a gente acredita, a gente percebe refletido no mundo. Então, se a gente não está feliz com a realidade que a gente está vendo refletida, se a gente está sofrendo com alguma situação no trabalho, nos relacionamentos ou na vida de uma maneira geral, como é que a gente faz para mudar a nossa percepção? Tudo aquilo que nos faz sofrer precisa de correção, mas não é uma correção no mundo material. É uma correção na nossa mente, porque a nossa mente é a causa daquilo que a gente percebe. Mas a gente pode corrigir a nós mesmos? Sim e não. Lembra, aquela parte sua que está conectada com as suas crenças, que acredita que tudo aquilo que você aprendeu é a verdade última a respeito da realidade, ela tem uma visão limitada, ela não consegue acessar aquilo que está vibrando acima daquilo que você aprendeu. Mas existe uma outra parte sua, a sua inteligência interna, que tem uma visão geral da sua vida. Só que essa inteligência interna, ela nos ama e nos aceita tanto que ela não vai interferir na nossa vida se a gente não pedir, se a gente não pedir por ajuda, por auxílio, por orientação. Eu fiz aqui um outro desenho para ajudar a gente a entender. Imagina que aqui a gente está caminhando pela nossa vida e aí o que a gente vê como bloqueios, o que a gente consegue ver são as nossas crenças limitantes, são as nossas crenças que fazem com que a gente deixe de experimentar a verdade última a respeito da realidade, que é o amor, que é a conexão, que é a abundância, que são todas as coisas que derivam do amor. Mas perceba que não é que o amor não exista no nosso caminho. A gente percebe a falta dele e todas as suas correlações, né? Porque por causa desses bloqueios, por causa das nossas crenças que formam como se fossem essas paredes para que a gente consiga enxergar a realidade. Mas a nossa inteligência interna, ela não tem essa visão limitada aqui do nosso ser conectado a essas crenças. A nossa inteligência interna, ela tem uma visão geral, uma visão de cima da nossa vida. É por isso que ela pode nos ajudar, porque ela conhece um caminho por cima dessas crenças, ela conhece um desvio dessas crenças que vai fazer com que a gente consiga enxergar a realidade pelo que ela é. Não acredite no que eu tô te dizendo. Experimente na sua vida, tente na sua vida e veja como isso funciona. Escolha uma situação onde você está se sentindo sem saída. E eu sugiro que você escolha uma situação onde você está se sentindo sem saída, porque se for alguma coisa onde você ainda acredita que você pode encontrar a solução, pode ter certeza de que o ego vai interferir e ele vai te levar por um caminho que não dessa entrega, que não dessa abertura. Então escolha uma situação onde você já não consegue ver saída nenhuma, onde você não consegue mais imaginar uma solução. Quando você chegar nesse lugar,
você entra em contato com a sua inteligência interna, se senta num lugar tranquilo, feche seus olhos para eliminar os estímulos externos, coloca uma música tranquila. Tenta chegar nesse lugar que fica no seu coração. Acessa essa verdade dentro de você e peça orientação. Peça para enxergar a verdade a respeito dessa cena. A verdade a respeito dessa cena não é o sofrimento que você está sentindo. O sofrimento é causado pela sua crença naquilo que te ensinaram. Então peça para ver a verdade. Coloque as mãos no seu coração, converse com a sua inteligência interior e espere, confie numa resposta. E todas as vezes que você sentir dúvida, todas as vezes que você sentir de novo um mal-estar, entregue novamente. Fale com frequência com a sua inteligência interna. Peça orientação e entregue. Tente não se preocupar mais com esse assunto. Tente tirar isso da sua mente. Se você praticar isso, né? Se você praticar, se colocar em silêncio, se você praticar essa conexão, eu tenho certeza absoluta que você vai receber respostas. E muitas vezes não é nem resposta com relação ao que você tem a fazer. Muitas vezes a situação por si mesma se desfaz. Eu tenho experimentado isso na minha vida direto, com muita frequência. A questão é que a gente se coloca no caminho. A gente tem uma arrogância no sentido de achar que a gente vai resolver sozinho aquilo que a gente não tem a menor ideia mais de como fazer. Lembra, os bloqueios das nossas crenças tapam a nossa visão. A gente nem poderia saber. Isso não é um atestado de incompetência, isso não é um atestado de incapacidade, é só a forma como a vida funciona quando a gente acredita numa realidade dual, numa realidade polarizada. Então, faça esse exercício. Coloque para mim nos comentários o que foi que você entregou, se deu certo, como é que você se sentiu a respeito dessa cena, se houve pelo menos uma mudança na forma como você estava se sentindo. Às vezes vai mudar a situação e às vezes vai mudar a forma como a gente se sente a respeito da situação. Para cada pessoa funciona de um jeito. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude a promover as mudanças que você precisa promover na sua vida. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!